Cada vez mais as coisas vão se definindo para Edenilson ir para o Galo e jogadores virem para o Beira-Rio. Tem alguns detalhes dessa negociação que a gente precisa conversar e eu vou falar contigo sobre isso agora. Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Vamos falar do Inter, né? Vamos atualizar essas informações do Internacional, porque tem muita coisa acontecendo, tanto da vinda quanto da saída de jogadores, algumas questões de bastidor, principalmente sobre novos nomes que surgiram aí, né? O Edenilson cada vez mais próximo do Atlético Mineiro, o Kudê cada vez mais interessado e pentelhando a direção do Galo, né, do Atlético Mineiro, para que o Edenilson jogue lá. Tem também algumas questõezinhas sobre esse argentino lá do Rosário Central. A gente tem que falar sobre tudo isso, beleza? Antes eu quero te pedir, deixa teu like, te inscreve aqui no canal, também ativa a notificação, né, porque todo início de manhã, lá no início ali, pertinho das 10h30, 11 horas, e agora no fim da tarde tem conteúdo novo aqui no meu canal, beleza? Vamos lá, vamos falar também que o seguinte, ó, o Galo ele já deu para o Inter a ideia de que, vai pegar o Edenilson de qualquer maneira, tá? Isso é assim, ó, tá praticamente sacramentada já a transferência nesse sentido, de o Galo querer o Edenilson. Agora, claro, precisa o outro lado. O Galo tem dinheiro para pagar o Edenilson, para pagar aquilo que o Edenilson quer, aquilo que o Edenilson ganha próximo aqui no Internacional e tal. Isso aqui não é nem a questão. O Lucas Colar até, inclusive, gravou um vídeo no canal dele falando que tem integrantes da comissão técnica do Kudê que estão esperando, inclusive, o Edenilson, né? Chegou a comentar de quem é que não quer o Edenilson. Tá? Enfim... Eu, particularmente, acho que o Edenilson vai se dar bem lá no Galo. Talvez seja uma nova equipe, um novo ar, né? um novo grupo, por que não? E aí, daqui a pouco, sem tantos vícios como ele tem de vestiário aqui no Internacional, ele possa brilhar, possa ser um bom meio-campo agora no ano de 2023. Mas tem o lado do Inter. O Inter já sabe que não vai receber dinheiro do Galo. O Inter já sabe disso, tá? Agora, tem algumas particularidades. O Inter, desde quando o Johan, eu falo Johan, né, mas também é Ioran, tem muita gente que diz Ioran, mas enfim, o Johan, o Inter já quer esse jogador desde 2016, quando jogava na Chapecoense ainda, né? Depois ele se transfere para o Palmeiras, é campeão, joga no Galo, tá? Joga no Galo, é campeão também, e aí ele vive um declínio técnico, principalmente depois agora que ele vai para o Bragantino. Tem uma galera dentro do Inter que acha que é possível que ele seja recuperado. Um cara que é titular nos times que passou, campeão nos times que passou, né? Tanto no Palmeiras quanto no Atlético, não ia deixar desaprender a jogar futebol. E principalmente pelo fato do time do Mano Menezes estar muito azeitadinho, muito organizado, então seria um acréscimo. Tá? A torcida, obviamente, se a gente for acompanhar nas redes sociais, está ali empolvorosa. Não, esse cara já não pode mais, esse cara não dá mais certo, ele não vai mais funcionar, isso e aquilo. Bom, daí a gente, quando conversa nos bastidores com as pessoas de dentro do Internacional, as próprias pessoas dizem assim, cara, se tu for lembrar, tem aí o Gabriel, né, que estava saindo, por exemplo, do Corinthians e todo mundo chamava o cara de Bagriel. E hoje é fundamental no meio-campo do Internacional, claro, isso antes da lesão. Então, tem assim, ó, cara, vai dividir opiniões sempre. Então, assim, neste momento tem o Johan, né, o Ioran, tá? Mas também tem o Jair. O volante que foi criado no Inter, foi formado no Inter e acabou saindo do Internacional para viver a sua vida e tal. Deu uma guinada na carreira, principalmente no Atlético Mineiro. Fez grandes jogos lá, foi um dos nomes no meio-campo do Atlético Mineiro e o Atlético está disposto a negociar ele. E aí o Internacional teria um bom ganho porque o Inter precisa de volantes. Tem a questão, por exemplo, do Lucas Romero, junto ao Independente, que também
é um volante que o Inter quer, pedido do Mano Menezes, inclusive, mas que daí esbarra na questão do dinheiro, na questão que o Inter não tem dinheiro para pagar, para tirar ele do Independente. Teria que fazer uma composição muito grande nesse sentido para, então, ser o cara da ficha, né? O cara que o Inter vai apostar. Então, nesse sentido, tem um outro problema. O lado do jogador ser, sim, conhecido no Mano Menezes, ser referência, tá? Em termos de técnica, em termos de doação, em termos de volúpia, inclusive, de jogo em campo, né? É um cara que está bem como o Gabriel, fica o tempo todo correndo de um lado para outro, se esmerando, mas também tem uma questão de que o Mano já pediu assim, ó, cara, se tu conseguir me trazer um volante mais alto, me serve bastante. O Mano prefere volantes do tamanho do Matheus Dias, ali com 1,85 para cima. E aí isso também é não digo complicador, não vai fazer com que o Internacional deixe de fichar o Romero, mas, ao mesmo tempo, vai pegar e se tiver que contratar um volante baixo e um volante alto, o Mano Menezes daria prioridade para esse volante alto. E tem alguns bastidores também sobre o Gino Infantino, tá? Que é agora esse meia do Rosário Central, que a imprensa argentina dá que o Internacional está interessado nele, tá? É um 2003, tem 19 anos, o guri. É uma promessa lá do Rosário. Vem, inclusive, de um clube de lá, de Rosário, antes de jogar no Rosário Central, que tem, olha, tem o praxe de formar jogadores, formou um Mascherano, por exemplo. Tá? Então, tem também uma divisão de opiniões a respeito desse jogador. E daí é uma questão assim, ó. Primeiro, o Inter apostou no Sarrafiore, né? O Inter apostou no Sarrafiore, que também era um destaque de quando jogou na base, nos campeonatos da base, nos principais torneios de base. E aí, quando chegou aqui, foi o que foi. E aí o Inter tem algum receio de contratar esse jogador, principalmente pelo fato de ele também ser um jogador caro neste momento. 4 milhões de dólares que o Rosário Central quer por ele. Então, esse é um que a gente vai ter que ficar esperando e vai ter que aguardar para ver como é que vai rolar do bastidor. Porque, com certeza, é um guri que, pelo futebol argentino, que sempre faz bons meias, sempre faz bons jogadores ali de terceiro homem de meio campo e na articulação. É um meia atacante que ele é canhoto e joga pelo lado direito. É tudo que o Maurício, por exemplo, faz. Tá? E nesse momento a divisão dentro do Internacional ela é um pouco, vamos dizer, de não ter certeza se contrata ou não o Gino Infantino. Principalmente pelo seguinte, ele teve uma passagem, ele foi para o Real Madrid fazer uns testes lá, ele foi também para o Villarreal fazer uns testes e retornou. Isso em 2009, 2011, por aí. E retornou, não se adaptou bem lá, então é outro momento também, uma outra área que o Internacional está de olho, principalmente para não acontecer como aconteceu com o Palácios, como aconteceu com outros jogadores que vieram de fora e não se adaptaram a Porto Alegre. Então o Inter está muito preocupado também nesse sentido, o que pode e o que não pode acontecer em termos de futuro numa ficha tão forte, né? Numa ficha tão forte, 4 milhões de dólares, gente. É muito dinheiro, né? Tu vai bater ali na casa dos 20, 25 milhões. E hoje o Internacional não tem esse dinheiro, porque tem que comprar o Vitão, vai comprar o Wanderson, tem que organizar o Kaique Rocha. Tem uma série de coisas que o Internacional tem que ver em termos financeiros antes de querer pegar, de repente, dar um talagaço, né? De dar um all-in ou dar uma ficha tão forte assim no nosso amigo aí, Gino Infantino, 19 anos, lá do Rosário Central, beleza? Se tu chegou até aqui, cara, vou te agradecer demais e vou te pedir, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto, porque toda manhã e todo finalzinho de tarde tem conteúdo novo aqui no meu canal, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!